Então, Nassif, eu há pouco tempo até comentava que tem determinados momentos que eu acho que tem uma certa ingenuidade. Eu fico na dúvida se isso é ingenuidade, se isso é falta de preparo, ou se isso é puro teatro preparado, porque não é possível que aquilo ali seja algo, digamos assim, premeditado por uma defesa técnica. É muito complicado, eu fico numa posição complicada de falar de colegas de profissão como advogado, né? Mas a minha proposta aqui é comentar os episódios. Mas assim, Nassif, primeiro que, se você observar, nós temos ali, processualmente falando, existe um grande problema ali que precisa ser apontado, né? A gente chama de a audiência no sistema presidencialista, onde o advogado faz a pergunta para o juiz, no caso o Alexandre de Moraes, e o juiz repassa para a parte ou reformula para a parte. Isso a gente já superou desde 2008. Não é assim. Só que dentro do contexto que tudo se desenvolve, parece que o Alexandre de Moraes está melhorando a atuação daqueles que fazem as perguntas. Parece que ele está organizando, assim, parece que assim, como eu sei que a coisa vai desandar, deixa eu tentar pelo menos organizar aqui um pouco melhor para poder que a coisa não seja tão feia. Porque assim, primeiro ponto, acho que há sim um despreparo. Eu estou tentando não ser vulgar na fala, mas assim, há sim um despreparo técnico, no sentido de que as defesas parece que elas estão falando de outra coisa que não aquele processo. Tem perguntas que o próprio Alexandre de Moraes chega e diz o seguinte: olha, a sua defesa que está perguntando, não sou eu, não é o Ministério Público. E acaba que fica um clima, e isso me incomoda muito, Nassif, que fica um clima descontraído, onde os réus, os advogados estão sorrindo, brincando. Aquilo ali é uma coisa muito séria. Aquilo ali é algo muito sério que precisa ser levado a sério, precisa ser levado a sério de forma técnica, de forma organizada. E parece que está todo mundo vivendo no mundo, naquele mundo que a gente vivia no governo anterior, que tudo é oba-oba, que faz uma live, fala o que bem entende, e não vai dar em nada, e etc. Você parar para pensar, quando o ex-presidente Bolsonaro vira para o Alexandre de Moraes e fala: posso fazer uma brincadeira? O Alexandre de Moraes chega e diz o seguinte: olha, melhor perguntar para o seu advogado, como quem diz, não faça. Isso para mim é muito claro, não faça, não é o lugar, não é o momento, não é oportuno fazer uma brincadeira. Mas mesmo assim ele fez. Quer vice em 2026? Tirando a parte engraçada, cômica, o que isso para mim demonstra? Que ele de fato ainda, ou ele não entendeu que ele está inelegível, ou ele simplesmente vive um momento de negação, achando que em 2026 ele será candidato a presidente da República. Isso é algo muito certo de que ele não será. Ele está inelegível, tudo caminha para que ele permaneça inelegível, e o tempo de inelegibilidade dele ultrapassa o próximo pleito presidencial. Ou seja, ele não pode e não poderá ser candidato. E ele faz uma brincadeira completamente inoportuna, descabida e completamente descontextualizada, do tipo, quer ser meu vice? Isso é algo completamente absurdo do ponto de vista político, do ponto de vista social e do ponto de vista técnico. Se eu sou o advogado que estou atuando ali, de duas uma. Ou isso não é feito, ou eu me levanto e declino da defesa. Eu não posso ter eu não posso exercer uma defesa de uma pessoa que vai contra as minhas orientações. Nassif, se você me contrata, você chega e diz o seguinte: olha, Thiago, estou aqui respondendo um processo criminal, estou te contratando, ok. Vou te dar as orientações. Você vai chegar para mim de duas uma. Ou você vai querer algo e vai debater comigo para a gente chegar a uma conclusão se esse algo é viável ou não, ou você vai literalmente seguir as minhas orientações. A partir disso, não sendo cumprido, o que eu vou fazer se você não cumpre com o que eu te oriento, se você não faz com o que eu digo para você não fazer, e assim sucessivamente? Então parece que, por isso que eu digo, a sensação que eu tenho no primeiro momento tem muita ingenuidade. Depois eu penso e olho o seguinte: não pode ser ingenuidade. A gente está falando de pessoas que estão atuando perante o Supremo Tribunal Federal. Não há ingênuo ali. Então isso é maldade, ou isso é despreparo, ou isso é proposital. Sabe, assim, é uma pergunta retórica, porque eu não sei te responder se isso é proposital, se isso é ingenuidade, ou se isso é, de fato, falta de preparo. Porque é algo completamente, para mim, como advogado, eu sou formado desde 2004, ou seja, são 20 anos de advocacia, eu nunca vi isso.
Eu nunca vi, principalmente perante uma Suprema Corte de um país tão sério, um processo tão sério, de uma acusação, uma imputação tão séria que é de golpe de Estado. Assim, você lembra de uma acusação de golpe de Estado pós-ditadura? Eu não me recordo. Nada. E parece que eles estão ali brincando. Isso aí é bobeira, isso não vai dar em nada. Quis criar aquele negócio, dentro daquele primarismo dele, quis criar intimidade. Agora é a mesma pessoa que aqui no 7 de setembro aqui disse: Alexandre de Moraes, não obedeço mais você, que colocou ninguém vai pegar meu celular para arrebentar os vidros lá do Supremo, lá com a vibração. É o mesmo cara. Mas é a ignorância dele jogando para a plateia um pouco e querendo criar uma intimidade. É típico do baixo clero da caserna, viu? Então, e se você observar, sinceramente, eu não sou militar, não sou de família militar, não tenho nenhuma ascendência ou então relacionamento militar, mas eu acho que o próprio militarismo, de certa forma, aqueles mais tradicionais, não concordam com isso, e não acham graça nisso. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, de certa forma, o militarismo, por mais que tenha sido desvirtuado o sentido, tem pessoas preparadas lá para exercer a função que eles são designadas. E, dentro do próprio militarismo, o Bolsonaro sempre foi do baixo clero. Ele nunca foi. Ele nunca foi uma pessoa, digamos assim. E eu acho que talvez, e sinceramente, às vezes eu tenho a sensação que é o seguinte: o maior desejo dele é continuar sendo chefe das Forças Armadas. O presidente da República, pela norma constitucional, ele é o chefe das Forças Armadas. Algo que jamais, dentro da carreira militar, ele alcançaria. Tanto que ele foi encostado lá como um praça. Então, assim, Nassif, voltando aqui para a análise técnica das audiências, o que eu vejo é o seguinte, e aí eu vou te falar como advogado, né? Às vezes, menos é mais. Né? Às vezes, numa audiência criminal, falar menos é prudente, perguntar menos é prudente, trabalhar mais com as provas existentes e com as contradições apresentadas é mais prudente. Então, se você observar, o advogado, quando ele toma o protagonismo de uma audiência, principalmente dessa proporção, provavelmente vai caminhar para o lado equivocado. Por quê? Porque quanto mais se fala, mais probabilidade de dar margem para erros, interpretações, aumenta. Principalmente para essa galera, digamos assim, que gosta de falar asneiras, gosta de falar aquilo que não é cabido no momento inadequado, de forma inadequada, colocações completamente inadequadas, posturas e ideias completamente inadequadas. É uma característica desse segmento deles, né? Eles têm essa postura e essa característica. E acaba que os advogados perdem a posição, e aqui eu estou caindo numa, talvez, como eu te falei, né, para mim é muito complicado falar de colega profissional, mas de fato é igual quando você vai criticar alguma publicação jornalística, etc. Mas tem momentos que a gente precisa falar, e a minha proposta aqui é falar sobre isso, né? Então, assim, eu acho que ali é como você colocou, cria-se uma intimidade que não é o momento, não é cabível, e que se ela existisse, não deveria ser exposta. Porque tem esse detalhe. Né? Existem determinadas situações que a intimidade ela não deve ser igual. Eu conheço, é meu amigo pessoal. No momento do profissional não é meu amigo, ali a gente está trabalhando, cada um exercendo uma função. E essa intimidade não deve ser exposta. E eu continuo não entendendo se isso é ingenuidade, se isso é despreparo ou se isso é proposital. Eu fico sinceramente na dúvida qual a perspectiva adotada para isso.